avivamento que transborda. Deus, Ele deu essa direção para o nosso pastor, essa palavra profética por avivamento. Para muitas pessoas, esse avivamento, essa palavra, essa direção foi o start. Estava com a vida espiritual morna e foi um start para esse avivamento com Deus. Para outros que já estavam nesse processo, foi uma continuação. Mas para todos nós, esse mês não é a linha de chegada. Buscar o avivamento deve ser algo constante na nossa vida com Deus. Esse avivamento vem para falar assim: Deus, nós dependemos totalmente de Ti. E a cada dia eu preciso me derramar mais, me diminuir mais e estar mais aos Seus pés. Porque assim o Senhor vai continuar derramando, avivando e transbordando na nossa vida. Amém? E aí... Só que vamos falar a verdade, às vezes as circunstâncias do dia a dia tentam tirar o nosso foco, não é verdade? As situações que a gente tem que enfrentar, as coisas que a gente tem que resolver, às vezes tiram um pouquinho o nosso foco. E aí hoje eu queria compartilhar isso com vocês. Prioridades. Deus, Ele está conosco em todo o tempo. Mas se a nossa prioridade for buscar a presença dEle, a intimidade com Ele, a presença dEle, onde tem a presença de Deus não há falta de nada. E há o avivamento e o trabalhar e há o cuidado de Deus. Amém? E o avivamento, você pode colocar para mim aí, Ana? O avivamento, ele deve ser um processo contínuo nas nossas vidas. Próximo. O avivamento, ele produz em nós alguns frutos. Tem os frutos do Espírito, amém? Que nós devemos buscar constantemente. E aí vem o avivamento que produz paz, felicidade, aliança com Deus, mas também produz obediência e principalmente fome e a sede da presença de Deus. Esse é o nosso maior objetivo. E quando nós estamos na obediência, debaixo da direção de Deus, nós transbordamos. Não tem nada que Deus faz só para Ele. Não é verdade? Vamos pensar aqui um pouquinho. Vamos voltar lá atrás. Quando Deus criou tudo e Ele formou lá o planeta. Vamos falar a verdade, não devia ser lindo, maravilhoso? E aí Deus vai lá e escolhe pessoas, seres humanos para colocar. Vamos falar, a gente contribuiu para deixar esse planeta mais bonito ou vai estragar o original lá, o que Deus fez? Mas Deus não guarda nada só para Ele. Deus, tudo o que Ele faz, Ele compartilha. Tudo o que Ele faz não é para um projeto individual, mas é para compartilhar. E o nosso avivamento também tem que ser para compartilhar, tem que ser para transbordar. E é sobre isso que nós vamos falar, amém? E para falar sobre isso, nós vamos fazer o paralelo de dois homens que estão na Bíblia, que receberam uma direção de Deus, mas tiveram um posicionamento diferente em relação a essa palavra, esse direcionamento, amém? Você pode colocar para mim, está em Jonas, se quiserem abrir, Jonas capítulo 1, versículo 1 e 2. É a falta de prática, né, gente? Aí vamos lá, vocês encontraram? Então vamos lá, diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu à minha presença, até a minha presença. Amém? Deus viu em Jonas a capacidade que ele estava derramando sobre a vida de Jonas de ir até aquela cidade e levar uma palavra de repreensão. Se Deus mandou ele ir, é porque ele já havia capacitado, amém? E aí ele manda Jonas ir. E qual que é a resposta de Jonas? E aí todo mundo conhece, não vou ler tudo com vocês para não prolongar demais. Mas ele, num primeiro momento, ele se nega. E ele não quer ir, e ele toma uma outra direção.
E aí, como todos nós conhecemos, ele recebeu uma direção, se negou a ela, se direcionou para outra cidade, entrou no barco, foi lançado fora dele, foi engolido pelo peixe, e depois de alguns dias, ele se arrependeu, pediu perdão a Deus, e aí o propósito voltou a ser restaurado. Aí o propósito voltou a ser cumprido, porque nenhuma palavra que Deus libera sobre as nossas vidas volta atrás. De um jeito ou de outro ela vai se cumprir, porque o projeto não é nosso, o projeto é dele. E aí, pode passar aí no próximo, Ana. Deus, ele tem propósitos maiores do que podemos imaginar para realizar através das nossas vidas. E lutar contra isso ou procrastinar só irá trazer prejuízos individuais e coletivos. Todas as vezes que a gente recebe uma direção, mas tenta apresentar o plano B para o Senhor, nós não teremos uma resposta positiva e nós não teremos sucesso nessa missão. Jonas passou por um aperto, por um sufoco, porque até então ele não sabia que Deus iria perdoar e restabelecer ele no mesmo caminho, amém? Mas foi só ele que perdeu? Porque lembra que eu falei logo no começo? Deus, ele não tem projetos individuais, ele tem projetos para um coletivo. Ele nos usa individualmente para alcançar a muitos. Aquela cidade ficou mais alguns dias sem receber aquela palavra de repreensão. E querendo ou não, mais alguns dias eles fizeram algumas tolices que às vezes eles poderiam evitar de ter passado, porque a palavra de salvação poderia ter chegado para eles antes, não é verdade? Então que nós estejamos atentos a isso. Quando recebermos uma palavra, quando recebermos uma direção, por mais que ela pareça incoerente, por mais que ela pareça difícil ou até mesmo impossível, não olhe para trás, não retroceda, porque se foi o Deus vivo, todo-poderoso, que colocou isso no seu coração, Ele vai te dar as ferramentas e a estrutura para fazer isso. Amém? E aí pode continuar aí, Ana, por favor? Deus viu o que eles faziam e como abandonaram seus maus caminhos. Então, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Jonas 3:10. O que aconteceu? Jonas restabeleceu o propósito, voltou a cumprir o propósito ao qual ele tinha sido chamado e foi até essa cidade e pregou essa palavra de repreensão por toda a cidade. Aquele povo se arrependeu, se quebrantou e falou assim: o que faremos para que Deus não nos destrua? Eles reconheceram o poderio, a soberania e a presença de Deus que estava sendo falada através daquele homem, que no primeiro momento se negou a ir. Aquele povo se arrependeu. E aí Deus decidiu não destruir mais aquela cidade, os perdoou e deu uma nova chance. Todas as vezes que mesmo que nós falhamos, mesmo que nós venhamos a desviar do caminho, mas nós voltamos verdadeiramente com o coração quebrantado na presença do Senhor, Ele tem transformação e restauração. Talvez hoje você chegou assim: Deus, mas eu já falei tanto contigo, eu conheci a tua palavra e mesmo assim optei em não cumpri-la. Deus tem restauração, mas a restauração é para o arrependimento verdadeiro. Hoje você está verdadeiramente arrependido, quer largar tudo isso e está com Deus? A restauração e transformação para você. Apenas creia, declare e viva essa palavra. Amém? Só que Jonas, para nossa surpresa, ele ficou feliz com essa restauração. Ele ficou feliz com essa misericórdia que Deus derramou sobre aquela cidade? Não, ele não ficou feliz. E ele ficou furioso e Deus tentou mostrar para ele de diversas maneiras. Que aí eu nem vou ler tudo aqui para não estender muito, mas ainda assim ele não queria a restauração. E aí a gente agora, só lendo, a gente vai pensar assim: que tolice de Jonas. Deus deu uma direção.
ele se recusou, depois ele voltou, fez, deu a palavra, conseguiu restauração e ele ainda ficou revoltado. Vamos falar a verdade? A Carla falando, esse Jonas está de brincadeira. Não sei o que está acontecendo com ele. Mas, queridos, vocês já pararam para pensar que de vez em quando nós agimos assim? Sabe quando nós agimos assim? Sabe aquele familiar que dá trabalho? Aquele amigo que você já falou 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 vezes. E ele parece que não quer ouvir, ou ouve e fica, mas de fazer nada. Isso é no trabalho. E vou te falar mais, às vezes até os nossos irmãos que estão na igreja. Às vezes a gente fala assim, mas conhece a palavra e não quer fazer? Escolha dele, deixa para lá. Quantas vezes a gente também acha que essas pessoas foram tão longe que elas não são dignas do amor e da graça de Deus. E não é isso que Deus tinha. Deus não tinha isso para Nínive. E Deus não tem isso para ninguém. E Ele quer usar a mim e a você para resgatar essas pessoas, para ganhar almas e para que o reino de Deus seja estabelecido aqui na terra. Vocês querem tomar esse posicionamento? Amém? E aí, pode passar aí para mim, Ana, que eu esqueço do slide. Quando estamos cheios de Deus e avivados, cumprir a vontade dele é um privilégio. Mas quando agimos em rebeldia, ficamos paralisados em nossas opiniões e julgamentos pessoais. Que as nossas opiniões e os nossos julgamentos sobre os nossos irmãos, familiares, amigos, colegas e todos aqueles que Deus colocar no nosso caminho não seja maior do que a palavra de Deus sobre a vida deles, que é amar o seu próximo, é orar pelo seu próximo, interceder pelo seu próximo, perdoar quantas vezes forem necessárias o seu próximo, mas que a palavra seja cumprida, que nós possamos tomar esse posicionamento. Amém? Pode passar, por favor. Temos lutado pela salvação daqueles que nos cercam? Certamente essa é a vontade do Pai. O avivamento produz em nós forças para lutar com as armas espirituais ao nosso favor e em favor de muitos. Então, quando a gente se deparar com essa situação, que ela parece já improvável, que você lavou as suas mãos, em nenhum momento Deus fala, lava as suas mãos. Deixa para lá, ele que se cuide, ele já recebeu a palavra, agora ele que siga o caminho dele. Deus não falou isso para nós. Às vezes a gente não pode não ficar falando para ele, mas a oração, a intercessão e o jejum em favor de muitos nunca deve ser paralisado. Esse deve ser o nosso comportamento constantemente para aqueles que precisam e por nós mesmos, porque às vezes mesmo sem a gente entender, a gente sempre precisa. Amém? E aí, pode passar no próximo, Ana, por favor. E aí, vou fazer um paralelo. Esse foi o posicionamento de Jonas. Agora eu vou fazer o paralelo com Paulo. O apóstolo Paulo teve um comportamento completamente diferente. Jonas ouviu a Deus. Você concorda que ele tinha ouvido a Deus e por isso ele sabia que ele tinha que ir a Nínive, por isso ele sabia que ele tinha que pedir perdão e por isso ele sabia qual era o propósito. Então ele ouvia a Deus. E Paulo? Paulo não. Paulo, como todos sabem, ele perseguia os cristãos. Só que aí a gente pensa, que horrível, e realmente horrível. Mas para aquele momento em que ele perseguia os cristãos, ele entendia que aquilo era o certo a se fazer. Ele estava debaixo de uma missão que era perseguir os cristãos, porque ele não acreditava naquela palavra e que aquilo era salvação e que o Messias estava entre eles. Mas a partir do momento que ele teve um encontro com Jesus, que ele teve um encontro verdadeiro com Jesus, aí a vida dele começou a mudar, aí a vida dele passou a ser transformada, aí a vida dele passou a transbordar, mas não mais no projeto pessoal ou das pessoas que o cercavam, mas no projeto que Deus tinha para a vida dele. Amém? E aí ele vai lá, tem um encontro com Jesus, como todos sabem, ele fica cego por alguns dias, até que Deus manda Ananias e procurar ele e orar por ele e abençoar ele. E está em Atos 9, do versículo 17 a 19, se vocês quiserem abrir aí. E diz assim:
Então Ananias entrou na casa, pôs a mão sobre Saulo, que até então ele era conhecido como Saulo e não Paulo, e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, como escamas, caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Todas as vezes que nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, que nós temos um encontro verdadeiro com o Pai, as escamas saem dos nossos olhos. E nós deixamos de enxergar com os olhos naturais para enxergar com os olhos espirituais. Nós deixamos de ver aquilo que nós queremos para ver o que Deus quer fazer através da nossa vida. Então, Jonas ouvia e decidiu não obedecer. E quando obedeceu, ainda se revoltou. E Paulo perseguia, mas era perseverante no que fazia. Deus viu ali um homem que poderia ser usado de uma forma extraordinária e perseverante. E aí Deus traz, porque Ele precisa de homens e mulheres verdadeiramente comprometidos com a sua palavra e com a sua obra, para que elas não fiquem paralisadas em nós, mas que alcance a muitos. Amém? E aí, ele teve um encontro com Jesus, isso está em Atos 9, tá? E explica todo esse processo que ele teve com Jesus, esse encontro, como foi. E aí, quando ele foi avivado, quando ele recuperou a visão, o que falou? O encontro com Jesus produz o quê? Avivamento. Ele foi cheio do Espírito Santo. Quem se encontra com Jesus não fica da mesma forma. Quem se entrega a Jesus não fica da mesma forma. Ele transborda, ele é cheio do Espírito Santo. E quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente já não vive para nós, a gente vive para Deus. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo e nos quebrantamos, Ele enche, Ele derrama e Ele opera através de nós. Porque é isso que Ele mais anseia. Nós somos criação do Pai e tudo que Ele quer é nos encher. Então, quando nós achamos que estamos distante do Pai, que nós não estamos ouvindo, não estamos enxergando o propósito que Deus tem para nós, e às vezes até achamos que Deus não tem um propósito grande para operar através das nossas vidas, não se enganem, isso são escamas que estão nos olhos de vocês, porque cada um aqui é uma criação única de Deus. Deus não faz nada incompleto, Deus não faz nada pela metade. Se Ele fez a mim e a você, é porque Ele tinha um propósito único, exclusivo, para a glória dEle, para operar através de nós. Então, se não está enxergando isso, é joelho no chão, ouvidos abertos para o Espírito Santo e pede: Deus, me derrama sobre mim, derrama. Eu preciso de Ti. O que eu quero é essa dependência. O que eu quero é ouvir a Tua voz, porque eu estou comprometido com tantas coisas, mas nada me traz a paz e a felicidade que só o Espírito Santo em mim pode operar. Amém? E aí, quando nós somos cheios, avivados e batizados pelo Espírito Santo, algumas características começam a se transformar em nós. Elas não ficam apenas de palavras, mas as nossas palavras e as nossas atitudes passam a ser diferentes. Porque elas não vão ficar vazias ou presas em palavras, mas a glória de Deus vai ser revelada através do nosso falar e através do nosso testemunho, para que a glória dele seja glorificada, para que o nome dele seja glorificado, amém? E aí, pode passar no próximo ano, por favor. Quando temos um encontro com Deus, alguns posicionamentos se transformam. Próximo, por favor. Em Atos 9:19, a primeira transformação que a gente tem, se vocês quiserem abrir, está em Atos 9:19, diz assim: Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Quando nós temos um encontro verdadeiro com Deus,
a nossa fome e sede da palavra e da presença dele só crescem. Quanto mais a gente ouve, mais a gente quer. Quanto mais ele fala conosco, mais a gente quer ouvi-lo. Quanto mais estudamos dele, mais queremos saber. Quanto mais temos a presença dele, mais nos agarramos a essa presença. E como que a gente faz isso? Através do estudo da palavra. E também devemos nos cercar de pessoas que têm fome e sede de Deus. Nós devemos sim estar com todos para transbordar a presença deles, mas nós devemos filtrar e receber daqueles que ouvem a Deus, daqueles que buscam a Deus, daqueles que estão melhores com Deus do que nós, daqueles que você olha assim, meu Deus, esse testemunho, esse posicionamento, essa atitude, esse falar, esse linguajar só é possível porque Deus está nessa pessoa. E aí aonde eu vou estar? Em conversa furada, em conversas que não agregam em nada, ou eu vou estar lá, o que você recebeu de Deus? Compartilha comigo. Deus, eu quero mais desse Deus, eu quero saber mais desse Deus, eu quero aprender mais desse Deus, eu quero servir mais desse Deus, eu quero agradar o meu Deus, eu quero agradar o nosso Deus. Com quem nós temos feito aliança? Com pessoas que buscam. Quem nós temos ouvido? Nós temos ouvido as pessoas lá fora que estão comprometidas com a nossa história por um momento, enquanto é conveniente e agradável a elas, ou nós ouvimos as vozes dos nossos líderes, dos nossos pastores, que pagam um preço com a gente, quando a gente está bem, mas também quando a gente está mal, com aqueles que guerreiam com a gente até o final, ou com aqueles que no primeiro momento que você não está legal, fala assim, então, eu estou indo ali resolver uma coisinha e já volto, e esse volto não volta nunca mais. Então, que nós possamos estar atentos a quem nós temos ouvido. Se o que nós temos ouvido tem nos alimentado e nos vivificado em Deus, fazendo o nosso aprendizado e nosso atendimento da palavra crescer, ou se tem sido apenas futilidades. Aqui todo mundo conversa de coisas assim, que não seja só a palavra de Deus. A gente conversa coisas do dia a dia. Mas ainda assim, as coisas do dia a dia não vão tirar a gente da presença de Deus. Então, um louvor que a gente escuta, uma música que a gente escuta não precisa tirar a gente da presença de Deus. Se a gente quer ouvir uma música, por que não um louvor? Se a gente quer ler um livro, por que não um livro que fale sobre a palavra de Deus? Hoje em dia a gente tem livros sobre tantas coisas baseados na palavra. Tem na vida financeira, tem na vida sentimental, tem na vida ministerial, tem na vida amorosa, tem em tudo. O tema que você quiser tem na palavra, porque a palavra é completa. E por que nós estamos buscando de outras fontes? Que nós possamos buscar da fonte que joga águas vivas sobre nós. Amém? Pode passar no próximo. Uma outra atitude que muda quando nós estamos cheios está em Atos 9:20. E logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Quando nós estamos cheios, o que nós fazemos? Nós queremos compartilhar, nós queremos falar, nós queremos derramar sobre as pessoas aquilo que está nos fazendo bem, aquilo que está trazendo paz, alegria e felicidade para nós. E aí quando o Espírito Santo está sobre nós, nós temos a vontade de compartilhar. Porque se não é do Espírito Santo, o egoísmo toma conta. Se não é Deus que está no controle, tudo que nós recebemos, nós queremos guardar para nós. Mas quando Deus está no controle, tudo que eu recebo de bom, eu compartilho. Meus dons e talentos, eu compartilho. Meus dons e talentos, eu crio discípulos. Minha riqueza, eu não quero guardar pilhas e pilhas. E a riqueza e as bênçãos de Deus nos acompanham. Mas eu também me preocupo com o necessitado, eu também vejo aquele que está necessitado, e eu entendo que o que Deus derramou sobre a minha vida é para compartilhar. E Paulo fez isso. Quando ele estava cheio, ele se assentou com os discípulos, passou um tempo com eles
em Damasco, que foi o que a gente viu no primeiro versículo. E depois que ele aprendeu, ele falou, não, isso não é só para mim, isso é para muitos, muitos precisam receber desse renovo e dessa restauração. Então o que eu vou fazer? Eu vou compartilhar, que nós não retenhamos tudo que Deus tem derramado sobre nós, que aonde a gente passar, a gente possa demonstrar que tudo que nós somos, fazemos e temos, é porque Deus derramou sobre as nossas vidas, e que eles podem ter também, porque nós não somos os preferidos de Deus, nós somos filhos, mas que todos aqueles que buscarem a palavra e buscarem a presença, também tomarão posse dessa promessa, amém? O terceiro está em, pode passar, Ana, por favor? Está em Atos 9:22. Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Até então, quem estava com ele falou assim, mas como assim? Você perseguia os cristãos, você queria prender, você queria matar, você ia com as cartas contra eles, e agora você está declarando que Jesus é o Filho de Deus? E eles começaram a armar planos contra ele. Mas quando está cheio, vem a força, vem a coragem, vem a perseverança. E ele não se importava com julgamentos ou até mesmo com a própria vida. A partir do momento que ele teve essa conexão com Deus, essa intimidade com Deus, ele só se preocupava em cumprir a vontade de Deus. Isso é o avivamento que Deus derrama sobre nós. E não falta nada, nem a força, nem a coragem, nem a perseverança. Que nós possamos ter fome e sede da palavra, que possamos compartilhar o avivamento que é derramado sobre as nossas vidas e perseverar em buscar esse avivamento, essa intimidade com prioridade, independente das circunstâncias que estão ao nosso redor, dentro da nossa casa ou até mesmo dentro de nós. Porque muitas vezes o que está dentro de nós tentam desfocar a nossa mente, mas não. Toda vez que outra voz vier falar dentro de você que não é bem assim, esse avivamento não tem que ser tão intenso, que Deus não está te pedindo tudo isso, cale essa voz, porque ela não vem de Deus. Porque Deus entregou tudo, derramou tudo, e o que Ele quer é tudo da gente, tudo de mim e de você. E aí Ele vai acrescentando mais e mais. Mas primeiro precisamos estar nele em todo o tempo. Amém? E depois nós vamos para Atos 13:2. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe a mão e o enviaram. Avivamento produz obediência e a capacidade de vivenciar o nosso propósito. Deus, como eu falei lá desde o começo, quando Ele derrama sobre nós, quando nós buscamos esse avivamento e nós temos a resposta de Deus, não é só para nós temos que compartilhar, e vem seguido de um propósito ao qual fomos criados e ao qual temos que obedecer. O avivamento gera essa obediência. Nós temos obedecido tudo que está escrito aqui. Nós temos buscado, ainda que falhos, mas aquilo que nós já temos entendimento, nós temos buscado a viver. E quando erramos, pedimos perdão a Deus e falamos: Deus, me perdoa, eu falhei, mas não tire de mim a tua presença, continue comigo. E mais, o perdão vem seguido de uma obediência e de uma atitude. O perdão, ele vem seguido de tipo: Deus, me perdoa, mas a partir de hoje, esse erro eu não cometo mais. Conscientemente, esse erro não cometo mais. A obediência e o avivamento vão produzir em nós perseverança e atitudes de fé alinhados à palavra. Amém? E aí, para concluir, quem nós temos sido? Aqueles que contestam e escolhem o que queremos obedecer,
Ouvimos a palavra e falamos assim: isso serve, isso não serve, isso é para depois, isso aqui quem sabe um dia, não perdoar, não. É que Deus sabe que nesse caso não dá para perdoar. Não, Deus, esse mês o Senhor sabe, né? Você viu como meu cartão veio, minha luz subiu, como que eu vou honrar meus princípios? Deus não falou que era opcional obedecer a palavra dele. Obedecer a palavra dele é em todo tempo. Não existe plano B para a palavra. Existe a palavra que deve ser cumprido. E aí sim, a misericórdia, a graça e o amor de Deus nos acompanham. Mas primeiro nós precisamos obedecer. E nós temos obedecido como esposa, como filho, como mãe, como serva e como filho do Deus Todo-Poderoso. Que nós possamos nos posicionar em obediência, independente das circunstâncias. Quando ouvirmos uma direção de Deus, não venhamos a contestar, apresentar o plano B, tentar negociar com Deus. Deus vê tudo, Ele entende tudo. E se Ele pediu algo para nós, é porque nós somos capazes. É porque as ferramentas serão entregues e que o caminho será trilhado. A gente não precisa apresentar o plano B para quem tem o controle de tudo. Jonas quis apresentar o plano B e ele se frustrou. E ele sofreu as consequências. Que nós não venhamos apresentar o plano B, mas que nós venhamos a sempre estar debaixo do projeto excelente, que é o projeto de Deus para as nossas vidas. Amém? Ou nós somos aqueles que estaremos tão cheios do Espírito Santo que obedecê-lo se torna algo natural. Às vezes a gente vai começar a obedecer, a gente fala: meu Deus, como pode? Aí você obedece e vem a graça sobre a sua vida. Aí você fala: não, tá bom, então eu continuo. Aí vem a graça de novo. E aí você continua. Você fala: meu Deus, eu não estou entendendo nada, mas eu vou continuar, que esse caminho está excelente. Quando nós obedecemos, a graça vai nos alcançando. O amor dele vai nos alcançando. E aí o obedecer se torna natural, porque você fala: meu Deus, antes eu lia, mas hoje eu vivo esse controle de Deus sobre a minha vida. E é maravilhoso. Todo mundo que experimentar viver debaixo do controle e da obediência da palavra de Deus vai experimentar do sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Que a nossa escolha seja sempre dizer sim para o Senhor. Seja na nossa casa, seja no nosso ministério, seja no nosso trabalho. O que nós temos é para transbordar. O avivamento que está sobre nós é para transbordar. Se você está na sua casa e você não enxerga a solução, o avivamento está sobre você, ele vai transbordar, porque não é para você, é para Deus. Você está no seu trabalho, você não está vendo capacidade, você não está vendo promoção, você não está vendo futuro ali. Persevera, até que Deus te mande sair daquele lugar. Persevere, porque ali você pode estar sendo uma testemunha da palavra, e isso já tem grande valor. E a partir do momento que você estiver ali e você estiver testemunhando a palavra e Deus se agradando de você, queridos, Deus é um Pai amoroso. Ele vai te levar para o próximo nível. Mas primeiro você tem que estar debaixo da obediência. Amém? Que isso seja o nosso ministério também. Ministério não é lugar de individualidade. Ministério é lugar de compartilhar. Nós somos um corpo. Se você está no ministério, cuide daquele que às vezes não está tão avivado. Aparentemente não está avivado. É nesse momento que você tem que ser usado para falar: vem cá, tamo junto, vamos fazer. Não, tá difícil? Não, para mim também, mas vamos junto, que dois vai ser mais fácil, né? E é assim que a gente tem que se manifestar, gente, em todo o tempo. Mas o que nós fazemos muitas vezes? Nós seguimos o nosso caminho. Estou no meu caminho, não dá para eu olhar para trás. Não. Deus olhou para Nínive. Nós temos que olhar para os que nos cercam. Deus teve misericórdia daquele povo. Nós, como filhos de Deus, com os dons e os frutos do Espírito Santo, temos que olhar para aqueles que nos cercam, ter compaixão deles, orar com todas as armas que temos, para trazer eles também para o reino de Deus. Porque quem ganha? Ele, nós e Deus. E não tem nada melhor do que cumprir a vontade de Deus, amém? Isso é na nossa casa também. Ei, se você tem um filho, um marido ou uma esposa que não está vivendo debaixo da palavra,
Não olhe com um olhar de julgamento. Não ache que ele já foi longe demais. Deus tem restauração. Deus tem cuidado. Deus tem poder. Deus tem o extraordinário. Ele precisa do seu posicionamento dentro do seu lar. O seu filho pode estar errando, mas você vai olhar e vai declarar palavras de vida. Ei, eu vejo em você um homem abençoado. E juntos, um dia, nós serviremos ao Senhor. Não importa o que você está fazendo hoje. Sabe por quê? Esse avivamento, ele tem que transbordar isso para as pessoas. A gente não vai convencê-las ou impor a elas que elas sirvam a Deus. Ah, mas eles vão ver, eles têm que ver em nós uma alegria e um amor tão grande com as pessoas e em servir, que eles vai chegar uma hora que eles vão ter que ceder e se derramar esse amor, que vai falar assim, eu fazia tudo de errado, mas ela ia na presença de Deus, ele ia na presença de Deus e voltava, de vez de estar me julgando, ele voltava tentando me ajudar, estendendo uma mão, querendo me trazer para perto. Como pode isso? Ah, ele vai te espantar um dia, 2, um mês, não sei quanto tempo, eu não sei qual é o trabalhar, mas no seu posicionamento, Deus vai agir, porque não tem uma vez que nós nos lançamos na direção de Deus que Ele não vem ao nosso favor, e ainda mais quando é para a glória dEle. Se Ele está no projeto, família, não é projeto de Deus? Então, se a sua família é um projeto de Deus, então lá tem a restauração e tem o trabalhar de Deus, e vai ser através de você. Você pode dizer um amém? Isso é sobre a nossa casa, sobre o nosso ministério, nosso trabalho. Que a nossa escolha seja sempre Jesus. Que a nossa escolha seja sempre a palavra. E à medida que cumprirmos esse chamado, que é para todos, não é para um ou para outro. Essa palavra é para todos. Todos têm um chamado. Todos têm que glorificar a Deus através do seu testemunho. Seremos avivados cada dia mais e poderemos desfrutar da presença incomparável de Deus nas nossas vidas. E aí vamos transbordar e impactar uma geração. E uma geração vai passando para outra, e vai passando para outra, e vamos passando para outra. E assim a gente vai povoando o reino dos céus para a honra e glória de Deus. Amém?